Boa noite a todos, bem-vindos à nossa Masterclass de hoje, formalmente. Hoje é um tema que vocês escolheram, aliás, nós estamos a fazer apenas temas que todos vocês escolheram. Hoje estamos a falar de gestão emocional em ambientes de alta pressão e vamos conversar sobre este tema. Eu não sei se... Olá, Andreia, bem-vinda, que bom ter connosco. Hoje só temos pessoas famosas aqui na nossa aula. Eu não sei se queria gravar esta aula ou se queria tornar a coisa muito mais pessoal e servir realmente de um aporte maior a todos nós, ou seja, aos vossos principais questões. Primeiro, o que é pressão? É que muitas vezes, imagino, estou aqui a olhar para vocês, para algumas pessoas pressão vai ser terem muitas coisas que fazer em prazos determinados. Para outras pessoas pressão vai ser uma, uma relação com as estruturas hierárquicas, para cima ou para baixo, que geram essa pressão. Portanto, vem de um ponto mais relacional. Faz sentido para vocês? Qual é que é o vosso tipo de pressão? Os dois tem mais a ver com o ritmo de vida, tem mais a ver com targets ou timings. Por exemplo, os vendedores sofrem muito disso. Quem é vendedor? Os vendedores têm muito esse target. Até ao final do mês temos que cumprir com tantas vendas, e é toda uma pressão que é exercida para eles conseguirem fazer esse ganho de produtividade. Ou todas elas, ou ainda aquela que muitas vezes é comum, que tem a ver com os ganhos as pressões geradas pelos conflitos, digamos assim, relacionais. Qual é o vosso tipo? Se quiserem pôr no chat 1, 2, 3, os dois, para nós conseguirmos colocar esta nossa conversa hoje o mais específica possível para vocês e não falarmos em termos gerais de quase o que é que está em jogo quando vivemos em egrégoras, como nós dizemos. Egrégora, a definição de egrégora é conjunto de duas ou mais pessoas que se unem para uma mesma finalidade. Para quem é a primeira vez que ouve, pensa em energia de grupo. Está a ver aquele senhor que é pai de família, muito educado, e depois vai ao futebol e começa a chamar nomes ao árbitro. Ou seja, essa pessoa ela é condicionada a agir daquela forma porque está num contexto determinado. A energia do grupo condiciona-nos a agir de uma determinada forma. Bem-vinda, Sra. Cátia Mendes, diretamente da Bélgica. Muito bem, vamos lá. Então podem colocar, deixa-me ler aqui no vosso chat. Eu queria que fosse o mais específico possível, mesmo que não vá depois para o YouTube. Já temos lá algumas coisas. Eu queria que realmente quem veio, que nós conseguíssemos especificar ao máximo. Nós temos aqui pressão de objetivos comerciais, prazos, pressão pessoal com planeamento pessoal. A Luísa pôs aqui eu já me esqueci qual era o primeiro, mas era também este. O da Andréia também. Ah não, o primeiro era com relacionamentos. Não, não é com prazos, com muitas coisas que fazer. Alright. Então vamos começar por aqui. Mais alguém? Então vamos falar mais sobre gestão, pressão multitarefas para fazer com datas apertadas. Alright. Muito bem. Primeira reflexão que nós temos que fazer sobre este tema é que para climas de alta pressão nós não estamos necessariamente preparados de uma forma natural. Imaginem, sempre que é alta pressão ou alta competição, ou tudo o que seja de alto nível de exigência, normalmente nós não estamos inatamente preparados de uma forma natural. Vamos pensar, por exemplo, num músico. Um músico tem que tem que colocar a voz, tem que treinar, por muito que ele tenha uma tendência natural de início, ele depois tem que se adaptar às exigências típicas da profissão. Tem que aquecer a voz, depois tem que cuidar da voz, depois tem que ter um cuidado com o frio. Deve haver uma série de rotinas que eu imagino, estou aqui a imaginar, no caso da Andreia e da Luísa, que são duas cantoras também. Ou seja, tem toda uma série de rotinas que a pessoa tem que desenvolver. O que eu gostava de hoje falar convosco é no que é que vai consistir uma rotina que me permita gerir emocionalmente ambientes de alto nível de pressão.
quando falamos de ambientes de alto nível de pressão, quais é que são as emoções que nós sentimos? Vamos pensar e até escrever. Que emoções é que eu estou a identificar, Eduardo? Ok, no meu clima de alta pressão, quais são as emoções densas que eu gero por viver neste clima? Será ansiedade? Será stress? O stress em si não é negativo nem positivo, mas o stress manifesta-se pela ansiedade. A ansiedade é viver a vida a correr, é desfoque, é viver sem presença no dia a dia, ou seja, é dispersão completa. Vamos primeiro fazer um self-assessment, um autoestudo. O que é que, no vosso caso, se manifesta como emoções? Que emoções é que eu acabo por gerar nesse clima de alta tensão? Vai ser diferente. Alguns de vós conseguem gerir bastante bem, precisavam só ali de umas pitadas de energia, e outros, eventualmente, chegam ao final do dia, eu já tive esse passado na minha história, que a pessoa chega ao final do dia e está completamente exausto, exaurido e tem que cair na cama que não consegue nem levantar um dedo. Nem consegue, sabe, lavar a louça que tinha, ou pôr na louça na máquina. A pessoa cai e desmaia de cansaço. Todos ansiedade, stress, ansiedade, dispersão mental. É a questão que todos sentem. Mais alguém tem alguma questão, para além destas? Dormir mal. Claro, não é? Pois à noite o stress fica. Um dos principais insights que nós temos que ter sobre o sono é que a qualidade do sono não é desligada da qualidade do dia que nós tivemos. Então, se nós tivermos um dia com vários embates com o nosso chefe, muito estressados, targets para cumprir, aceleramos o nosso sistema todo e depois chegamos à noite e queremos dormir como um anjo. Até é possível, mas vai ter que fazer ali uma série de técnicas para desligar aquilo tudo e ligar nos locais certos para fazer. All right. Olá, Ana Teresa, bem-vinda. Bloquear, disse a Cristina. Bloquear. All right. Bloquear. O que eu estou a sentir no nosso grupo é que a vossa principal upgrade que vocês precisam fazer está na gestão da ansiedade, na gestão da multitarefa e de não ter que pagar com saúde o estilo de vida que vocês levam no dia a dia. Alguém tem consciência que esta ansiedade, quem sente este stress, que dorme mal, que está a pagar com saúde o seu estilo de vida ou não? Ou não é plenamente consciente? Precisamos dar algum aporte? A pergunta é: precisamos, de, por exemplo, trazer alguns ou relembrar que a forma rápida de envelhecer e morrer é viver estressado. Precisamos de relembrar que a forma rápida de oxidar o nosso corpo é viver ansioso, é viver sem presença alguma. Eu estou aqui agora a pensar no que vou fazer a seguir, no que vou fazer a seguir e deixo de estar aqui e permitir-me olhar aqui para o iPhone PFV, que eu não sei quem é, mas idealizar quem estaria aqui, olhar para a Andréia, olhar para a Sandra, olhar para a Eugénia e tentar uma comunicação, uma interação com presença total. Sem dúvida, todos têm. All right. O meu grande problema com esta questão é que, para eu vos dar a solução, eu preciso que vocês a comprem caríssimo. Porque se eu vos a der direta, vocês, ok, pronto, já sabia até. E eu tenho que vos vender isto caro no sentido em que funciona 100%, mas nós temos que fazer alguma coisa diferente. O que é que acontece quando nós temos que fazer alguma coisa diferente? Nós temos a resistência à mudança porque temos um padrão de fazer as coisas como fomos habituados. E se eu repetir o mesmo padrão, eu vou necessariamente, ou provavelmente, voltar a colher os mesmos resultados. Eu tenho um texto que eu gosto muito, já tem uns anos, que até foi para a Executive Digest, que dizia assim: profissionais de alta competição
que era um texto que comparava, eu estou a olhar aqui, por exemplo, para a Luísa, que é mãe de dois miúdos, é diretora de uma escola de música, é pianista, baterista, tem uma série de atitudes que ela faz. Como é que eu consigo chegar ao final do dia e não encarar que o meu dia teve dezenas de tarefas, dezenas de pico de coisas que responder, muita responsabilidade, é o Erasmus, é o Secretaria de Estado da Cultura, tantas coisas que a pessoa tem que gerir, que realmente é uma pessoa de alta competição. Se nós compararmos a vida das aldeias de há 100 anos, ou mesmo das cidades de há 100 anos, há um estudo que faz uma comparação entre o nível de informação que estamos sujeitos hoje ao nível de informação que estava sujeito a alguém há 100 anos atrás. E é assim uma coisa assustadora. Não só de informação, como de decisões, de escolhas, de coisas que temos que fazer. Então, nós não estamos necessariamente adaptados ao nível de estilo de vida que nós levamos. E por isso é que o stress virou um problema. Senão o stress não é problema nenhum. O stress, nós no The Rose Method, nós dizemos que o stress é maravilhoso, é ótimo. Porque o stress faz-nos produzir mais, faz-nos ganhar mais dinheiro, faz-nos conhecer mais pessoas, faz-nos viajar. O stress é qualquer energia de adaptação à mudança. Uma energia de adaptação à mudança é o stress. O corpo tem que se adaptar àquela nova realidade. Agora, há um stress a partir de um determinado momento que se torna altamente negativo e gera naquela fatura que vocês já são conscientes pelo que estou aqui a ver. Então vamos, como é que eu posso dar volta a isso? Vamos lá. Olá, Catarina. Quem já fez musculação? Alguém fez musculação daqui? Já fizeram? Quando vos passaram um treino de musculação, eles faziam-lhes assim: vocês têm que fazer braços à segunda e à quinta, não é? Ou à segunda e à quarta. E pernas fazem à terça e à quinta. Eles iam dividindo os grupos musculares por dias de trabalho. E nos outros dias não faziam nada e descansavam. Se nós colocarmos isso noutro patamar, imaginem, quero ganhar força de braços. Vou pegar aqui neste aparelho e vou começar a treinar musculatura de braços. Se eu não parar de fazer isto, daqui a um tempo, o que é que vai acontecer ao meu braço? Se eu não parar, simplesmente. Eu não paro, sempre a continuar. Daqui a 12 horas, como é que eu estou do meu braço? Provavelmente eu vou ter lesões no braço e vou ter que estar até engessado, se for preciso. Eu vou criar uma lesão no braço. Agora, se eu nunca fizer assim com o braço, os meus músculos não se desenvolvem. Então, o segredo, digamos, do trabalho em termos gerais, o segredo da nossa produtividade, o segredo de fazer mais coisas, é sempre uma relação ténue entre estímulo e assimilação. Se eu exagero no estímulo e não tenho a assimilação suficiente, estressa o corpo, ganho lesões. Se eu não tenho estímulo suficiente, eu progrido a uma taxa muito lenta, aquilo não vai andando muito lentamente. Então, quer seja aprender a tocar piano, quer seja aprender a fazer anúncios na internet, quer seja gerir pessoal lá no meu regimento, orientar o meu pessoal do regimento, capacidades de liderança, não importa o tipo de ação de trabalho, todo e qualquer trabalho exige-nos uma adaptação que tem que ser feita, a forma de comunicar, a forma de colocar a voz. E essa adaptação, ela tem que receber um estímulo e uma assimilação. Por exemplo, alguns de vós estão aqui, estão no nosso treino de mentoria magnética, estamos a adorar, acho que todos. Porque é que eu escolhi 2 meses, 2 vezes por semana? Para ter o estímulo necessário e suficiente. Alguém diria, opá, 2 vezes por semana, 1 hora e meia é pesado. É, mas uma vez por semana eu sei que não funciona. Não funciona muito bem, porque já tinha feito a primeira edição e percebi que numa vez por semana não gera o impacto necessário. Com 2 vezes por semana, estou contente com o resultado e conseguimos conjugar as coisas. Então vamos traduzir isto no vosso trabalho. O pecado original do trabalhador moderno, do profissional de alta competição de hoje em dia, é que ele não tem uma estratégia categórica para gerir a sua vida, ou seja, a sua energia vital. Energia vital, Eduardo, sim, a sua energia vital. Nós temos uma energia vital que, por exemplo, quem já fez teste de 4 horas? Alguém se lembra de fazer aqueles testes na universidade de 4 horas? Como é que nós saímos da universidade depois de um teste de 4 horas? Tipo, sei lá, economia dinâmica, 4 horas de teste. Eu saía de lá completamente
a minha cabeça estava em água. Mas não era só a minha cabeça, o meu corpo estava cansado. Ah, vamos correr. Não, não, não há correr. Eu vou tomar banho e vou para a cama. E não há correr, nem. Mesmo o exercício físico, apesar do stress ter sido intelectual, a energia vital do corpo ficou diminuída, porque é uma energia só. Ou, por exemplo, quem já teve um embate emocional no trânsito ou com alguém e depois vai trabalhar e não se consegue concentrar convenientemente. Mas o embate foi emocional, certo, mas a energia teve que ser paga para aquele embate, para adaptar-me àquele embate. E as emoções densas consomem muita energia. Aliás, não sei se alguém quer fazer pergunta, pode abrir e fazer pergunta. Aliás, tudo aquilo que é denso consome energia. Então imagine o vosso dia de trabalho. Se eu for almoçar e vou comer comida a mais, fast food, com muitos refrigerantes, e só comida densa e gordurosa, por exemplo. E comida a mais, que é o principal fator. Porque às vezes a comida até pode ser mais para o saudável, mas se for comida a mais, fica denso, né? Fica pesado. Como é que é a minha produtividade a seguir? É sempre menor. Agora, retirem a comida. Vamos colocar uma resposta que o vosso colega de trabalho vos deu e que tocou-vos nas emoções e já gerou ali um embate emocional. Esse dia vai ter muito menos energia por causa desse embate, porque a pessoa ficou pesada. A pessoa comeu, entre aspas, alimentou-se de emoções pesadas. A mesma coisa de emoções, de pensamentos pesados. O que é que são pensamentos pesados? Podem ser pensamentos destrutivos, ligados a emoções destrutivas, mas pode ser simplesmente pensar. Esta não é tão intuitiva para não? Porque imagina, quando eu faço um teste de 4 horas, eu saio de lá, sais feliz ou triste. Todos nós saímos com o sistema nervoso conectado com não é com felicidade, é mais com retração. Porque o excesso de estímulo intelectual gera isso no nosso corpo. O sistema nervoso e endócrino reage dessa forma. Então, só o facto de pensar muito, já entro nesse peso, no caso, pelo excesso de pensamento. Então, tudo aquilo que é em excesso, seja alimentação, sejam emoções, seja pensamentos, vai gerar essa, esse drenar de energia. Tá bom, Eduardo. Então, como é que eu posso viver o meu dia a dia sem que o meu nível de stress, em vez de ser de ansiedade, de impactar o meu sono, eu chegar ao final do dia leve, com disposição de ir ensinar piano aos meus filhos, de ir brincar com o meu gato? Qual é o insight aqui? Qual é o segredo aqui? Não tem segredo, não é? Mas quero introduzir isto devagar porque eu preciso que vocês comprem caro esta informação. Se nós fizermos o paralelismo com o músculo, qual seria o segredo para eu trabalhar o músculo com grande nível de inteligência? Então, eu vou trabalhar alguns dias, se o treino for muito forte, o período de descanso é muito forte. Então espera aí. Se o treino for muito forte, por exemplo, como é que é o treino? Não sei se vocês sabem, o treino para as pessoas que fazem powerlifting ou para aqueles, acho que é mais homens, não sei se sabe de mulher, mas os homens é típico. É tipicamente masculino essa noia de o homem mais forte do mundo, que eles levantam, puxam caminhões e levantam aquelas pedras de 200 quilos. Já viram na televisão? Talvez não tenham visto o programa, mas viram no anúncio, o homem mais forte do mundo que é vegan e tal, e parece lá o treino deles, como é um treino que trabalha muita intensidade quando o treino ocorre, é um treino com grandes períodos de descanso, eles passam uma tarde inteira a treinar e não é todos os dias, é quase uma vez por semana. Tanto é que eles são meio gordinhos, eles não são tão musculados, eles são mais gordinhos no sentido, não são menos definidos. Sandra Estanqueiro, micropausas para respirações conscientes. Estamos aí nesse caminho, já vamos lá chegar. Ou seja, o grande insight que nós temos que chegar aqui na nossa cabeça e tem que tirar o chip é o seguinte: se eu acho que está tudo bem, acordo de manhã, primeiro já acordo e já vai arrumar os filhos e vai fazer já um monte de coisas e vai correr para o trabalho, faço o meu dia de trabalho e chego à noite, vou dormir à noite e acho que eu geri bem a minha energia vital,
eu vou pagar um preço caro, eu vou estressar, vou ter noites de sono. Eu preciso de métodos, de tecnologias, existem para me dar esse boost. Porquê que é importante o boost? Porque mesmo que vocês até consigam gerir mais ou menos o dia e tal, a noite até nem é assim tão má, a questão é que não é tanto, às vezes nem é tanto o negativo, é aquilo que se chama economia, custo-oportunidade de capital, no caso, custo-oportunidade da energia, que é o seguinte: se eu tiver com mais energia, eu sou mais criativo. Se eu tiver com um superávit de energia, imagina, o meu corpo tem energia suficiente para gerir o meu dia e sobra. Eu vou ter ideias, vou ter mais insights, vou ser muito mais intuitivo, vou ter uma capacidade de encaixe de coisas muito maior. Ou e o contrário é verdadeiro? Será que, por exemplo, quando eu estou doente e o corpo está focado em curar o corpo para que ele não morra, não é? Numa infecção, eu sou mais ou menos criativo nesses momentos? Eu tenho mais visão periférica quando estou doente ou tenho menos visão periférica? Eu esbarro mais nas coisas, sabem, o que bate no frigorífico, bate na mesa, quando estou doente ou quando estou cheio de energia. Então, o facto de eu não ter, primeiro, eu dizer assim, a vida que se me apresenta hoje em dia é de malucos. Porque nós não vemos nenhum animal a fazer isto. Como é que está o gato lá em casa? Ele até corre, faz umas brincadeiras, depois preguiça e fica lá de barriga para o ar. Ou seja, o estilo de vida que nós colocamos tem um grande quê de antinatura. Até porque nos impingiram-nos uma coisa, que enfim, eu não, isto está a ser gravado, mas é uma opinião, que advém da escravatura, dos senhores feudais e da escravatura, que é trabalhar dali a ali, vou cobrar se ele chega a mesmas horas. E às vezes não importa. Ou seja, claro que às vezes, se tiver contacto com o público, tem que haver uma organização da instituição. Mas muitas vezes há uma relação entre empresário ou empregador e empregado, uma relação que é típica do senhor feudal para os seus, para as pessoas que viviam dentro do seu feudo. E isso tem essa repercussão. O primeiro ponto é eu dizer, é eu assumir o nível de stress que eu estou sujeito, realmente, a culpa não é minha, é de loucos. E eu preciso fazer algo diferente para obter resultados dramaticamente diferentes. Conseguem colocar esta carapuça ou não? Não só intelectualmente, mas dizer assim, tá, se eu tivesse todo o tempo do mundo e não tivesse, vamos esquecer a abstração do dinheiro. Vamos imaginar que estamos em Angola, que tem fruta, tem vários tipos de fruta à disposição, tem água. Basicamente eu não preciso trabalhar para viver. Nós não trabalharíamos 12 horas por dia, todos os dias, enfim. Ou trabalharíamos, ou trabalharíamos. Agora fiquei na dúvida. O que será que trabalharíamos 12 horas, normalmente? Trabalharíamos, mas sem a sensação. Este é um dos pontos. Quando nós falamos de recursos e desafios da nossa vida, é muito importante perceber o seguinte: quem é mãe aqui? Ou quem já foi cuidador de alguém? Eu já fui pai da minha avó, fui pai da minha avó, por exemplo. Ou seja, quando nós estamos a cuidar de alguém que amamos, o nível de resiliência aumenta ou diminui? Jesus, eu nem sei como é que os pais conseguem viver. O miúdo acorda às vezes 4 em 4 horas. Ou seja, as decisões que eu vou tomando ao longo da vida impactam muito aquilo que é depois, ou seja, o que vai sendo o remanescente da minha vida por viver. Se eu faço uma coisa que adoro, que me dá tesão, que eu gosto daquilo, o tempo passa e o nível de exigência que ele me consome é muito inferior a alguém que tem que levar 6 horas ou 4 horas de um trabalho que não gosta nada de fazer, mas tem que ser, tem que ganhar dinheiro. Isso é um pesadelo. Então, esta equação entre recursos e desafios, que é o que nos gera ansiedade, ela é impactada pela positiva. O primeiro ponto é, mesmo que eu tenha, que esteja mais ou menos, o ónus de eu não ter mais energia é um ónus muito grande. Não se trata só de nós ficarmos com menos saúde, com menos vida.
Trata-se de se a vida que você leva é muito menos genial, é muito menos intuitiva. Por exemplo, há pessoas que, imagina, estão a andar na rua, de repente está um casal a tirar fotografias. Se eu estou atento e com presença, eu já olho e digo, olha, que eles estão a precisar de ajuda. Eu tiro a fotografia, porque eu estou atento não só para sobreviver ao meu corpo, mas eu estou atento ao meu ambiente, eu estou com presença. Mas eu preciso de excesso de energia, de superávit de energia. Para desenvolver aquilo que são os meus talentos, aptidões, aquilo que são as minhas virtudes, as minhas qualidades, eu devo viver com um incremento, com um superávit de energia constante, para que no dia a dia eu vou aperfeiçoando esses instrumentos. Vamos imaginar, por exemplo, que alguém, uma coisa simples, tem um sorriso contagiante. Talvez haja aqui alguns. Então, alguém que gera muito facilmente empatia com os outros. Mas se essa pessoa andar mais doentinha durante um tempo, ele gera menos empatia. Até porque o corpo não sorri tanto. Agora, se ele está em superávit de energia, naturalmente as emoções saem. Ele vai começar a desenvolver a capacidade de usar o sorriso, de usar a empatia para impactar os outros. Pode ser neste aspecto, pode ser na capacidade de liderança, pode ser na capacidade de organização, pode ser na capacidade de colocar melhor a voz. Acho que a Andreia não precisa de colocar a voz, mas pronto, estava a olhar para ti agora, o que é que eu vou dizer à Andreia aqui? Mas a capacidade de fazer tudo aquilo com menos esforço, ou que seja, não sei qual é o desafio de uma cantora, mas, mas é isso. Então, o nosso sistema não está bom, nós temos que fazer alguma coisa para mudar, e se o nosso estímulo é de alta competição, era interessante ter estratagemas de alta competição também, estratagemas muito sofisticados e que gerem resultado. Para gerar esse sistema, eu tenho que levar com muito, muito a sério as minhas escolhas diárias. O que é que isso significa? Agora vou falar com uma pessoa e tal, mas a pessoa, eu acabo de falar com ela e estou cansado, que a pessoa chegou lá e drenou uma energia completamente. Então tenho que aprender a comunicar e se calhar não vou pôr hoje, vou pôr num dia que esteja melhor. Ou vou ter conversas mais breves com aquela pessoa neste momento. Mas a responsabilidade é minha. A responsabilidade de eu tomar as decisões da minha profissão, dos meus amigos, com quem eu passo o tempo, com quem é a minha responsabilidade. E atenção que eu não estou a induzir uma sensação de escassez, pelo contrário. Que eu tenho aqui conheço quase todos pessoalmente. Nós, pelo menos na nossa escola, nós desenvolvemos uma visão de generosidade. Mas a pessoa está-te a sugar energia, mas eu tenho suficiente. Toma lá um bocadinho, também estou a ajudar aquela pessoa, coitada. Então, generosidade é tipo, é ter a mais, é não ter aquela visão de. Agora, eu tenho que ter uma noção que a energia não é ilimitada, o cérebro não é ilimitado, ele consome energia. O cérebro ocupa espaço, o conhecimento ocupa espaço. Sim, ocupa sim. Óbvio que ocupa espaço. Eu não posso querer saber tudo e achar que não vai ficar nada para trás. Então, tem que haver um bom senso nessa gestão. Alright. Primeiro passo. A nossa vida está em níveis loucos. Então eu tenho que fazer alguma coisa loucamente diferente. Segundo, as minhas decisões são extremamente importantes. O nível de tato e decisão que eu tenho na gestão das coisas que eu coloco no meu dia. Quantas coisas eu coloco no meu dia que se calhar não deviam lá estar? Eu preciso ir ao ginásio, mas gosto de ir ao ginásio. Não, mas eu preciso. Então não vá. Vai correr. Eu conheço pessoas que correm e realizam-se na corrida pelo desafio de correr. Ou vá tocar bateria, ou vá dançar salsa, que também é um tipo de exercício físico. Eu adoro salsa. Então pronto, faça algo que lhe dê prazer. Hoje em dia, já todos têm redes sociais, o estudo do cérebro está ainda numa fase muito embrionária. Todos têm mais, a maioria tem mais de 30 anos. Há 10, 20 anos atrás, ninguém estavam a começar a descobrir o cérebro na altura. Então hoje em dia já conhecemos 12, 13 substâncias que ativam o nosso comportamento, mas são substâncias químicas. A dopamina, a oxitocina, enfim, serotonina, todos ouvimos falar, algures. Há 40 e tal, só se conhecem 12 ou 13, ou seja, ainda há muita coisa por descobrir. Mas uma coisa é sabida: se a criança ou o adulto não tem dopamina suficiente no cérebro, ele não vai conseguir aprender aquilo de forma certa. Ou seja, se estou com vontade de zero de fazer isto, não vai funcionar. Não vou aprender de convenientemente. Há um conceito que nós
o nosso método, o De Rose Método, ele tem uma raiz muito ancestral. E ancestral estamos a falar de 5.000, ou seja, 3.000 antes de Cristo. Tem a ver com sociedades matriarcais, um tipo de metodologia extremamente sofisticada. É muito engraçado porque nós achamos que quanto mais vamos para trás, que a coisa fica mais quadradita, tipo Homem das Cavernas. Mas as coiscoisas não são bem assim. Porque nós, quando começamos a andar para trás, nós encontramos coisas extremamente sofisticadas, nomeadamente mesmo em termos comportamentais, e se nós pensarmos a meditação, que hoje em dia está na moda, está na moda nos últimos 15 anos. Porque eu já era professor em 2005, eu lembro de chegar a falar de meditação, as pessoas olhavam assim para o lado de meditação, o que é isso? Porque era uma coisa muito fora meditação, o que é isso? A partir de 2010 começou a haver estudos científicos, como a ciência é muito importante, ou seja, dá credibilidade às coisas. Hoje em dia a meditação está lá em cima. Ou no MIT há cursos de meditação. Mas a meditação tem 5.000 anos, não é nova. E isso e muitas coisas, ou seja, então há muita tecnologia. Dentro dessa tecnologia tem uma coisa chamada autossuperação sensorial. E pá, que é isso, Eduardo? Que é a capacidade de eu enfrentar o esforço típico da vida. Esforço típico da vida. A vida é feita de obstáculos, ponto final, parágrafo. Eu sei que nos venderam uma história diferente, mas a vida é de obstáculos. Se não houver obstáculo, nós não só não evoluímos, como regredimos. Ficamos na almofada fofa da inércia. Então o que nós queremos é estar treinados e que o driblar desses obstáculos seja ao menor custo possível, ou que não tenha custo nenhum. Que eu consiga ter a capacidade de adaptação, a plasticidade cerebral e comportamental para me adaptar às circunstâncias com o mínimo stress possível. Exemplo prático, pandemia. E agora, o que é que vai ser? Nada, vir online, vamos fazer coisa online, vamos lá. Aliás, nós já fazíamos esta masterclass, mas fazíamos presencial e online. Depois da pandemia ficou só online, por acaso. Mas temos escola física. Então este é um padrão que é muito interessante de aprender, que é autossuperação sensorial. O que é isto de autossuperação sensorial? É um tipo de disciplina que é diferente da disciplina do no pain, no gain, que nós, de forma bem humorada, brincamos e colocamos um subtítulo a dizer no brain. Porque pensem comigo, hoje estou com os filhos, vamos imaginar, tem um filhote, e o filhote gosta muito de uma peça de tocar piano. Eu gosto muito desta obra. Ele vai aprender muito mais rápido aquela obra. E se ele não gostar da obra, ele vai ter que tocar aquilo montes de vezes para não esquecer, e esquece. E se eu gostar muito de uma coisa, por exemplo, como vocês sabem, nós na nossa escola temos um enfoque muito grande nos gestão de conflitos, comunicação e gestão de conflitos. Nós somos especialistas nessa área. Qualquer coisa que às vezes o professor De Rose diz, agora acabou de dizer antes desta aula, que estávamos na reunião com ele deu um toquinho na gestão de conflitos, eu pego naquilo e vai diretamente para a memória de longo prazo. Eu jamais vou esquecer aquilo que ele disse. Uma só vez. Vocês sabem qual é a taxa de percentagem que fica depois daqueles anos escolares, que fica em termos de cultura geral? É quase mínima. Porque nós somos obrigados a estudar aquilo. Onde é que eu quero chegar com isto? É muito relevante no nosso dia a dia nós aprendermos a aplicar essa autossuperação sensorial, que é a diferença entre, e isto não é só um jogo de palavras. É esforçado, sim, mas eu estou bem. Eu estou em expansão. Eu não estou em sofrimento e em sacrifício. Espera lá, Eduardo, como é que tu divides isso? Quando eu vou correr 40 quilómetros, opa, aquilo já às tantas. Ou seja, essa é a linha, é o fio da navalha. Quando o esforço é negativo, eu tenho uma retração. Há uma retração ao sofrimento, emocionalmente pesa. Quando não há retração, o esforço é só apenas um esforço e ele torna-se um esforço positivo. Que é difícil, mas eu estou bem. Eu não pago uma fatura pelo esforço. Aí vocês diriam, mas aí então ias tirar toda a alta competição, esse esforço sensorial, e iria tirar toda a alta competição. Provavelmente sim, porque a sociedade vê-nos que a alta competição é espetacular, mas há pouquíssimos atletas de alta competição que cheguem aos 100 anos. Não, na nossa visão, a alta competição não é muito saudável, não. Porque leva o corpo a um nível de desgaste que não é saudável. Claro, depois tem o fator competitivo, enfim, de dinheiro, de profissão. Ok, vamos lá, avante. Mas é interessante o aplicar essa autossuperação que estimula, mas não violenta.
Onde é que isto nos leva? Estimula, mas não violenta. Eu vou terminar já vou indicar. Mas parece que não ter nada a ver, mas vem calhar aqui. Eu sei que vocês sabem, mas eu preciso vos perguntar isto. Compensa eu esquecer-me de lavar os dentes e depois de 6 em 6 meses vou ao dentista e faço o tratamento e não me preocupo mais com isso? Não. Mas quando eu lavo os dentes no dia a dia, eu não vejo resultado nenhum naquele momento. Não. Não. Ou seja, aquela história de disciplina. Pequenas ações no dia a dia vão construir um resultado lá na frente que é visível, que eu vou ao dentista e já não preciso. E tem um conhecimento adjacente que é ainda mais profundo, que é este. Tudo, tudo, quase tudo. Pelo menos que eu esteja a ver agora, não tenho quase nenhuma exceção. Eu digo quase, porque há sempre uma coisa ou outra que pode haver uma exceção. Mas tudo é melhor quando acontece sem que eu precise. Se eu estou doente e preciso ir ao médico, é pior do que se for profilático. Eu encontrei aqui uma pessoa que eu gosto, vou desenvolver aqui um relacionamento. Não, eu estou necessitado, estou carente. É problemático. Ou seja, o ideal é que nós façamos algo antes de nós precisarmos. Isso está ligado com a autossuperação sensorial, que é, se eu começo a ver, que está esforçado, estou a sentir que agora parece que já não está assim tão bom. Esse seria o momento de mudar, fazer alguma coisa diferente. No caso da corrida, pode correr diferente, muda o ritmo da corrida, faz outra coisa diferente, enfim. Mas faz isso. Porque o segredo, que não é segredo, mas o grande insight tem até um bónus. Porque ao passo que nós, quando escovamos os dentes, não vemos o resultado diário, quer dizer, vemos, né? Quando não lavamos, sentimos que não estão lavados. Acontece isso. Mas não sentimos um resultado, ou seja, direto. Se nós usarmos técnicas muito específicas, nós sentimos resultado diário. E eu vou pedir que você não acredite em mim. Eu vou lhe lançar um desafio. Você não, talvez não fará. Se você não fizer isto, você não vai saber se isto é verdade. E o desafio é o seguinte: o grande problema da ansiedade e do stress não é um problema de stress em si. É um problema de muita carga para o meu braço, sem o descanso necessário para o meu braço. Já falaste isso, Eduardo, certo? Mas a quantidade de carga que eu coloco hoje em dia é muito grande. Então o nível de descanso tem que ser muito grande. Então vou dormir mais? Não, o sono é a base. Quando eu durmo mal fica tudo mais difícil, obviamente. Mas o sono é apenas, é o base. Eu preciso de mais coisas. Eu não posso estar à espera da noite para me renovar de um dia inteiro de trabalho quando eu já chego a casa exaurido. Ou seja, eu já chego a casa a precisar recompor-me. O truque para eu viver, eu tenho um curso que vou gravar, já estou a gravar, que vai lançar um curso muito breve, que vai ter meia hora, 1 hora, que é um curso que se chama assim, Como Transformar 8 em 3, de 0 a 10 em stress. Que é tipo um dia que nós temos um stress 8 e depois no mesmo dia, com os mesmos estímulos, eu consigo que o nível de stress fique com 3. Ao chegar ao final do dia com os mesmos inputs. E é exatamente esta aula. O que é que muda de um 8 para um 3? Tem tudo a ver com a capacidade que eu tenho para dar ao meu corpo o descanso necessário antes que eu precise, para que ele não entre no red line. Estou a imaginar um motor que tem aquilo contra rotações. É como se às vezes eu estou distraído com a música e eu já estou quase no red line. E o motor está a gerar um desgaste contínuo. É assim que muitas pessoas vivem a vida delas. Ou seja, dormem como sobrevivência. Aliás, elas não dormem, elas caem na cama prostradas. Trum, caem exauridas. Nós precisamos assumir que a vida é louca, eu tenho que cuidar das minhas escolhas e eu tenho que dar ao meu corpo um superávit de energia diário. Essa é a grande mudança de comportamento. Como é que isso traduz num superávit de energia diário? O nosso sistema, aliás, a nossa vida, ela é comandada por dois sistemas que intercalam os dois. É o sistema nervoso e o sistema endócrino. O sistema nervoso, ele tem um funcionamento muito engraçado, porque ele retrata exatamente isto que eu acabei de dizer.
Se eu disser assim à Catarina, tem um apelido muito giro, Catarina, que nem vou arriscar dizer, que não sei se é alemão, mas se eu lhe disser assim, Catarina hoje está muito inspirada, o que significa? Que a Catarina hoje está muito virtuosa, que ela hoje está extra virtuosa, extra genial. Mas a palavra inspirada também reproduz um ato fisiológico do nosso corpo que consiste em inspirar ar. E isto não é um acaso da vida. É porque o sistema nervoso ele tem mesmo essas duas linhas. Quando eu inspiro, eu trago energia para dentro de mim. Quando eu expiro, eu assimilo essa energia. A pessoa que é estressada, ela tem uma expiração altamente alterada. Nas nossas aulas, às vezes o aluno é muito giro. O aluno acabou de chegar, vamos ensinar uma respiração abdominal. E ele começa a expirar e faz assim. Uma expiração que sai assim sob pressão. E eu, na hora, já vou dizendo: olha, a sua respiração já está a assinalar ansiedade. Porque a pessoa habitua-se a um comportamento respiratório no dia a dia e aí acabou de trabalhar, mas a respiração continua com aquele padrão. Então a respiração, a proporção entre a respiração tem um impacto no sistema nervoso. Então o que eu vou dar-vos hoje nesta nossa reflexão é que, primeiro, vocês têm que assumir que a vida tem um nível de exigência que não é natural, é antinatura, que vocês têm que cuidar das vossas escolhas e cuidar das vossas escolhas por algo que vos ative, coisas que tenham valor para vós. Ou seja, uma vez num curso, há muito tempo atrás, meus cursos que eu dei, era um curso em que eu fazia uma filipeta, assim, uma coisinha de papel, a dizer, oferece uma massagem. Mas era um papel muito rasca. E eu dava esse papel às pessoas, oferece uma massagem. Enfim, foi o primeiro curso, né? Estava eu a experimentar coisas. E perguntei, vocês iriam a essa massagem? E eles, sim, sim, é gratuito. E eu disse, talvez eu não fosse. Porque se eu tenho que fazer as escolhas no meu dia que valorizem o meu dia, eu vou fazer uma massagem que é gratuita. Nada é gratuito na vida. Eu vou dar o meu tempo a alguém. Se a massagem não vai ser boa, ainda vou ficar com mais dores, ou vou perder o meu tempo em algo que não vai ser útil. Porque a massagem, com aquela qualidade que eu fiz aquilo, fiz mesmo aquilo horrível. E com um papel muito frouxo, a sinalizar fraca qualidade. Para dizer o quê? Que nós temos que trazer para a nossa vida qualidade percebida para mim. Então, profissão, amigos com a grande, hum, trazer qualidade para a nossa vida reduzem imensamente o stress. E às vezes nós já temos qualidade, mas não falamos, porque estamos envolvidos no nosso trabalho, enfim, podemos falar mais com amigos que valorizamos e ativar esse tipo de decisões. E terceiro, que é o que vocês queriam já logo desde o início, nós temos que ter um método fisiológico. Não é nada de intelectual, não exige esforço. Exige o esforço de aplicação de uma rotina diferente. Para que o nosso corpo não fique sem energia. Para eu manter o meu corpo em superávit de energia. Ok, Eduardo. O que é que coloca o nosso corpo em superávit de energia? Conjuntos de técnicas, que no caso, na antiguidade, eles desenvolviam isto não para gerir o stress, mas para proporcionar ao praticante níveis de intuição exagerados. De intuição, de níveis de percepção. É muito fácil, por exemplo, para nós, já estão aqui vários alunos, nós olhamos para uma pessoa, não conhecemos na rua e nós já sabemos a profissão dela, já topamos mais ou menos qual é o sistema emocional dela. Nós somos o que somos. A forma de andar, de comunicar, nós estamos o tempo todo a gritar gritar no sentido figurativo, mas a afirmar em alta e boa voz à nossa volta como é que nós somos, como é que é o nosso sistema emocional, como é que é o nosso sistema de pensamentos. Nós somos generosos, somos cordiais ou somos mais brutos o tempo todo. Mas muita dessa informação, a maior parte das pessoas não chega a ter. Está a tentar sobreviver ainda o seu dia a dia. Então, outra vez, o superávit de energia, o ónus de não o ter, é grande. Porque para eu desenvolver os meus talentos, eu preciso desse superávit. Isto são os meus talentos não me fazem sobreviver, fazem-me sentir realizado. Uma coisa é sobreviver, ter dinheiro para viver e pronto, está tudo bem, não tenho riscos. Tá, mas estás mesmo realizado. Agora, se eu tiver um talento, vários talentos, e com esses talentos impactar a vida das pessoas, eu tenho um sentimento de realização. Normalmente é isso que acontece nas pessoas.
Então o que nós precisamos de fazer é, eu encaro o meu dia não como um dia de trabalho, eu encaro o meu dia como se houvesse aqui duas, dois medidores, digamos assim, de energia. E eu, por um lado, trabalho, por outro logo posso, recarrego de energia. Por um lado, trabalho, por outro logo posso, recarrego de energia. E o meu dia é feito a recarregar-me de energia antes de eu me sentir cansado. Porque se eu estiver cansado, pode fazer coisas. Há coisas que podemos fazer, obviamente, mas já vou correr atrás do prejuízo, porque eu já estou cansado agora. Como é que nós podemos fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, porque eu não queria estar aqui a dar, porque há muita informação detalhada. Quem quiser, eu vou explicar o que é, não é segredo, está bem? Mas eu queria ensinar com propriedade. Eu já estou numa fase, talvez numa idade até, que eu não quero nada, eu quero entregar qualidade. Eu quero realmente gerar valor. Então, eu podia dar aqui umas dicas rápidas e vocês ficavam com umas luzes. Então, próxima segunda, ou seja, amanhã às 19 horas, ou na quarta-feira às 19 horas, nesses dois horários. Se não puderem, mandem-me que eu arranjo outro horário para vocês. Vou dar uma aula só com este tema. O tema da aula vai ser o que é que eu posso fazer para manter o meu dia a dia em superávit? E aí vou explicar exatamente os detalhes todos, porque alguns aqui são alunos. Se eu disser assim, respiração completa, todos vão saber o que é que é. Se você acha que é especialista em respiratórios porque já fez, desconfie. Eu pratico há 20 anos e continuo a aprender. Porque os respiratórios é muito mais do que saber coisas exóticas. Obstrói ali, faz ali. Isso é para inglês ver. E uma respiração estável, muito estável e muito longa durante o seu dia a dia, consegue gerir? Ou só é 2 vezes por semana quando vai fazer a aula? Porque são níveis de padrão diferente. Então, o que nós precisamos colocar no dia a dia é um registro completamente diferente, não é só da respiração, tá? Respiração é importantíssima, porque é o motor da vida. Para de respirar, morre. Não só isso, porque ligado à respiração há todo um sistema neurológico que reage à respiração, o sistema endócrino reage à respiração. As emoções têm respirações que são características. Se estiver em coma, tem uma respiração determinada. Se estiver no pré-coma, tem uma respiração diferente. É muito giro. Uma vez vi isso num congresso de anestesiologistas, que eles tinham o gráfico da respiração e o sistema de consciência que o paciente tinha. Ou seja, eu sabia isso do lado da pessoa está estressada, está alegre. Mas mesmo nos níveis já da medicina, isso continua a acontecer. Achei muito curioso. Não sou entendido dessa área, mas gostei. Vi no hospital e gostei. Olha, até nestes níveis aquilo se verifica. O grande sistema, ou seja, alterar o sistema nervoso para uma ativação do sistema nervoso parasimpático. Isso pode ser ativado dando festinhas ao gato, brincando com os filhos, mas é uma pequena ativação. Nós queremos uma ativação tipo, bum, como uma bigorna de alto peso, porque o nosso nível de desafio é uma bigorna de alto peso. Então precisamos pegar na respiração e fazer ali uns jogos de respiração para que o corpo fique mesmo em healing. Que a pessoa se sinta leve. Isto é tão assim que quem vier à turma das 19 horas, vou pedir para tirar uma fotografia antes da aula e uma fotografia depois da aula. E comparando as duas, se você não ficar de boca aberta, não correu bem. Eu tenho este exercício com 5 minutos da aula, não é com uma hora, 5 minutos, só com respiratórios. Mas não é qualquer respiratório, não é faz isto e aquilo, não. Um respiratório específico para, primeiro, oxigenação, ou seja, respiratório rápido, e depois respiratórios de grande nível de estímulo no sistema nervoso parasimpático, ou seja, um grande ênfase nas expirações. Mas isso depois tem ali uns detalhes, ou seja, não é de um momento para o outro, aquilo tem que ter uma gestão. Mas é isso é muito importante. E não só. Se o meu corpo está tenso, esta tensão, ela passa para a experiência corporal, passa para a forma como eu me comunico. Se o corpo guarda tensões, ele vive num ambiente denso. Então eu tenho que pegar em algum tipo de técnicas e tenho que alongar, mas de uma forma específica. Nós não vamos usar nem repetição, nem transpiração, nem dores musculares no dia seguinte. E às vezes conseguimos fazer coisas dignas do Cirque du Soleil, que é um treino é o treino mais ancestral do mundo, na realidade. É esse tipo de treino, que é baseado na observação da natureza, que não tem repetição, não tem transpiração, nem tem dores musculares. E olhem que se virem as nossas coreografias, enfim, nós chegamos a uma performance que eu gosto muito. Em termos físicos, em termos emocionais, é muito relevante
nós limparmos a carga emocional que temos do passado. Porque, por exemplo, se eu tive um período em que tive um divórcio que foi mais hostil, aquelas emoções continuam comigo, elas não desaparecem porque eu dormi. Elas desaparecem quando eu resolvo aquelas emoções, as, quando eu sublimo, ou seja, quando eu pego naquelas experiências, não é nas emoções, na experiência que ocorreu e eu metabolizo aquela emoção. Conseguem pensar em alguém que vocês tocam num tema e a pessoa começa a chorar? Porquê é que eu toco no tema e a pessoa chora? Porque a pessoa tem uma ferida aberta, eu toco na ferida e a pessoa tem ferida. Eu toquei, ele doeu. Mas a ferida não é física, mas é emocional. Ou seja, ah, morreu a avó, morreu o pai, morreu a mãe, são traumas, são traumas. As pessoas que mais amamos muitas vezes vão embora e vão mais cedo do que devíamos. Mas eu vou ficar doente emocionalmente o resto da vida ou eu consigo absorver aquilo e seguir em frente com mais força, com aquilo gerido. Não significa ser insensível, mas significa gerar essa maturidade. Então, técnicas de descontração emocional são extremamente importantes, mas assim fundamentais. Está aqui a Catota, que no fundo é a minha irmã. A Catota, quando eu comecei a praticar estas descontrações emocionais, que foi quando eu tinha 23, 24, todas as descontrações emocionais, em uma lágrima que saía do meu olho e escorria. Eu nunca percebi o que é que estava a acontecer. Hoje em dia é óbvio que eu sei o que estava a acontecer. Eram emoções que estavam ali apertadas que eu estava a soltar para ser uma pessoa leve, descontraída, de bem com a vida. Mas aquela mola emocional, nem pode ser tudo de uma só vez, que era muita coisa acumulada, teve que ir saindo. E isso nós temos que fazê-lo diariamente. Para, se quisermos chegar a velhotes, com um sorriso de contagiante de criança, tem que ser isso, não ficamos azedos com as coisas que vão surgindo. E tem a parte da meditação, que é paragem do sistema mental e olhar para os pensamentos como falta de higiene à nossa consciência. Podes repetir, Eduardo? Posso. Observar os pensamentos como uma falta de higiene, algo que conspurca a nossa consciência. A pessoa, quando está num patamar ainda que não, enfim, que não pratica, não faz nada, ela acha que os pensamentos são ela. São os meus pensamentos, sou eu. Não, os pensamentos é um sistema que não tem nada a ver consigo. Tanto é que se eu disser agora, não pensa no burro, de orelhas fofinhas, o seu cérebro, o seu pensamento vai lá e vai recriar exatamente o burro. Ou seja, é um sistema que você não tem domínio. Ou se eu disser, mas parar de pensar em torno desta chama desta vela. E o seu cérebro fica ali, o seu pensamento fica ali 2 segundos e o terceiro já está a pensar no supermercado. Ou seja, ele tem vida própria, além da sua própria vontade, além da sua consciência. E isso é extremamente relevante para nos tornar pessoas menos impulsivas, menos frágeis aos inputs externos, porque eu aumento o meu input interno. Quanto mais interno eu fico, menos suscetível ao exterior eu fico. Quem nunca ouviu falar de uma respiração completa? Não faz mal. Eu depois explico isso na aula, tá bem? Mandem-me uma mensagem à parte. Vamos só fazer um exercício agora. Tente respirar pelas narinas e expirar também pelas narinas. Há uma razão muito boa para expirar também pelas narinas. Na educação física tem uma proposta diferente, é meramente físico. Nós temos uma proposta, num certo ponto de vista, mais pretenciosa. Nós queremos emoções, queremos intuições, então respirar pelas narinas, mesmo a expirar, é relevante. Agora faça o seguinte: máximo com ar, máximo sem ar. Máximo com ar, máximo sem ar. O primeiro parâmetro é este: respiração diafragmática, intercostal e subclavicular. E a essa respiração vão adicionar outro parâmetro, que é o parâmetro de estabilidade. Estabilidade, eu vou tentar parar aqui o som, abrir aqui o som para músicos, para que o zoom não me corte como se fosse ruído. Significa inspirar sempre a uma velocidade constante até que os pulmões fiquem cheios, para. Esvaziar em que o ar sai de uma forma modulada, standardizada, até que os pulmões fiquem completamente vazios, para. Faça essas duas coisas. Em 2020, na pandemia, nós abrimos várias vezes a nossa escola online e havia uma pessoa que me disse assim: não, os respiratórios eu já sei.
E eu, na altura, aquilo impressionou-me. Não respondi na altura. Respondi depois, não sei se numa aula teórica. Porque a pessoa entende que respiratórios é conhecer coisas diferentes. Mas este respiratório que eu estou-lhe a dar agora, que é respirar na máxima capacidade possível, ou seja, eu tento inspirar mais ar do que a última vez que inspirei, e fazê-lo de forma altamente estabilizada. Se você fizer isso o dia inteiro, você está num patamar de professor avançado, quase. O que eu procurava fazer no meu dia. É isso que você está a fazer agora. Mas não podes contrair a glota, obstruir a narina, fazer aquilo, não sei o quê. Sim, mas isso é para fazer na aula. No dia-a-dia não se faz isso. O grande instrumento no dia-a-dia, o grande instrumento que eu tenho no meu dia-a-dia para modular, é exatamente o que vocês estão a fazer agora. Tem mais uma coisinha só, pronto, mas também é a primeira aula. Enfim, esta é uma aula que vai ficar eventualmente gravada para exterior, não vale a pena pôr informação a mais numa fusca. Mas é a base daquilo que eu procuro fazer no meu dia-a-dia. Agora pergunto-vos eu, continuem com essa respiração. És feio, o que é que tu queres? Parvo, não sei o quê. Se eu tentar ser agressivo para vocês agora, não sei se vocês conseguem ter essa percepção, que aqui online talvez fique caricato. Eu perco a impulsividade à agressividade do outro. Porque eu estou como que meio que conectado comigo, eu estou no meio termo entre o mundo fora de mim e o mundo dentro de mim. A ausência desse mundo interior, dessa conexão interior, são os problemas da chamada hoje saúde mental, enfim, que existiram desde sempre, é a ausência desse interior. A pessoa vive cá para fora pelos estímulos. Esse disse isto, vi aquele, mais um post, faz scroll. Eu vivo demasiado extrovertido, demasiado dependente dos inputs externos. O que vamos fazer na próxima aula, amanhã às 19 horas, ficam todos convidados, é completamente oferta e faz parte desta aula, está bem? Eventualmente quem não puder, eu posso gravar a aula e também faculto a aula. O que nós vamos aprender na aula não é, ou seja, é aquilo que pode pegar no nosso sistema nervoso, sistema cerebral e fazer um reset à coisa. O reset possível hoje. E o truque que eu vos vou dar é várias daquelas técnicas vocês devem ser usadas ao longo do vosso dia. Por exemplo, esta respiração que eu vos dei agora. Porquê é que amanhã, vou meter com a Catarina que estava a meter há pouco, a Catarina não vai dizer assim, ok, a cada hora que passar eu vou fazer, uma respiração destas. Não, vou ser mais generosa. 3 ou 4. Ou seja, vou perder 1 minuto a cada hora a colocar uma respiração que é máxima e altamente estabilizada. A cada hora. Você não vai acreditar o que é que aconteceria, Catarina. O investimento de tempo quase pífio daria quantos minutos? 6, 7 minutos por dia. E você fez aquilo enquanto estava numa reunião, enquanto estava a conduzir, enquanto estava a falar até com um colega, que ele estava a se alongar naquilo, você já percebeu o que é que ele quer dizer, faz lá umas respirações completas e ele nem nota nada. E o do truque para transformar 8 em 3, que não é truque, é usar isto. É usar a capacidade que eu tenho para manter-me sempre em superávit de energia e não ir lá para baixo e depois querer resgatar quando eu já não tenho. Que também é possível. Também é possível. Com a aula que eu vou dar amanhã, a pessoa leva um boost. Mas esses vai-vens não são o ideal. O ideal é, cada hora eu faço lá 2 respirações ou 3. Vá lá, 3 respirações a cada hora. Houve tempos que eu punha um relógio daqueles que vibram, que ninguém nota. Ele vibrava, fazia, a cada hora. Há mais técnicas que nós podemos fazer, a respiração é apenas uma delas, desde técnicas de descontração emocional, técnicas de paragem de pensamento, técnicas de visualização, de mentalização. E nós temos um programa, nós temos um tipo de aula que fazemos tudo junto, numa coisa só, que a pessoa já leva tudo feito numa hora, que é a amanhã das 19. 19, 20 horas da Bélgica. Tem 1 hora a mais, só para quem se tiver perdido. E então, o truque, não é truque, é esse. Eu tive uma aluna, alguns alunos, que seguiram esdrúxulamente essa forma de estar e o resultado que eu tenho. Por acaso, eu pensei que hoje íamos mais para os relacionamentos, não tenho aqui o feedback deles, mas depois eu mostro, se quiserem peçam lá no grupo, eu coloco-vos. E as pessoas ficaram, não estava à espera, tipo, eu faço uma coisa que eu gosto e até chego bem a casa, mas eu cheguei a casa tipo como se nada se tivesse passado. Eles não fizeram só respiratórios,
Fizeram mais uma coisinha ou outra, mas foi muito próximo. Se amanhã a Catarina não fizer ali um 8 em 5, então alguma coisa ficou errado. Ou a capacidade de respiratórios, mas talvez te surpreenda. E o truque é esse. Resumindo, a nossa vida está em patamares de loucura. Nós temos que ter uma estratagema diferente e não ir no ram-ram, porque a vida da reinada acaba-se e nós vivemos com pouca energia. Segundo, sou responsável pelas minhas escolhas. Então, se eu estou num trabalho que não está bom, mude-se. As árvores estão fixas, nós não. Mude-se. Vá trabalhar para a Bélgica, vá trabalhar para outro sítio, mude de escola, passe a direção a alguém, sonhe. A primeira vez custa, depois você adapta-se à mudança e você vai ver que o que vem depois vem com sabor extra. Terceiro, antes de você ser um ser pensante, você é um animal que compete por energia do planeta. Só tem que se alimentar de oxigênio e de alimentos para manter a vida. Temos que manter a vida em superávit. Superávit significa dar cuidados de respiratórios, dar cuidado ali, fazer aquilo, alimentação, comer a dose certa, não comer demais. São várias coisas, mas o relevante aqui hoje, por causa da ansiedade, ou seja, para eu passar de uma situação de pressão para uma situação que está confortável, foi isto que falámos. Faça 3 respirações destas a cada hora. Depois, na aula da manhã, vou dar uns upgrades, que aí sim ainda funciona ainda melhor. Ou o impacto é ainda mais forte. Mas agora, em vez do razoável, eu quero ir para uma vida excelsa. Aí temos que mexer em mais coisas. Temos que mexer na alimentação, temos que mexer em alguns hábitos. Se a pessoa é conflituosa, tem que mudar. Ou seja, são 3 coisas. Boa alimentação, bom exercício físico e boa cabeça. Boa cabeça inclui-se se eu quero dar mais ênfase aos conflitos ou se eu quero resolvê-los, enfim, de eu gerir as coisas. Dúvidas e perguntas. Eu hoje não tinha nada em mente, fiquei uma folha em branco, ia para onde vocês me levassem, porque consoante o tipo de profissão, às vezes o nível de desafio é diferente. Eu estava à espera que fosse mais até em termos de conflitos, mas foi aqui, ótimo. Esta é o melhor que eu tenho para vos dar, e sei que funciona, mas não acreditem em mim. Vá lá e faça e depois diga no grupo, olha, experimentei Eduardo, ficou o dia de stress, este seria um dia 9, consegui um tanto. Muito bem, vou desligar aqui a gravação, porque agora é que vai ser a aula a sério. Agora as pessoas vão começar a falar e dizer todas as coisas todas. Então beijinhos quem estiver em casa e nós vamos continuar a nossa aula. Até já.